Hoje, nós estamos vendo em muitos países a perda dessa moral cristã. Então, está tendo uma diminuição da moral. A relativização, o relativismo geral, hedonismo, materialismo, Sim. todas as coisas. Sim. Cara, o que está acontecendo é baixa da taxa de fertilidade. Metade das crianças no Brasil crescem sem os pais. Você está vendo uma desestabilização social muito grande, crime crescendo em várias coisas. E você fica pensando, poxa, se tivesse só famílias mais sólidas, pessoas cuidando umas das outras, uma cultura de acolhimento, de caridade, cara, vários problemas que o Estado vem para resolver, antigamente eram resolvidos por associações de pessoas que doavam, que se organizavam para montar um hospital. Então, na verdade, a perda... Isso é mó papinho de anarcocapitalista. Tô te zoando, Não, tô te zoando. zero. Eu não Relaxa, sou, eu tô brincando. Mas você sabe que Pegadinha, eu pegadinha. tenho eu não vou entrar nessa, Não, tô brincando. bait, Essa nesse polêmica bait, aí. claro. Mas o fato, para qualquer pessoa que eu desconfio do papel do Estado, quanto mais a sociedade civil fosse organizada e tivesse pujança moral, que é outro problema que muitos liberais às vezes não entendem. Na verdade, a religião e a moral são o que, na verdade, impede você de precisar, ou na verdade, deixam claro Sim. que você resolve os problemas sem necessariamente Sem depender da precisar chamar o burocracia. Estado, Porque você tem um Claro. monte de gente que tá hedonista, que não tá nem aí pra nada. O cara fala, cara, eu vou só curtir minha vida. Aham. Cara, quem que vai ajudar as pessoas que estão largadas? É. E isso, numa sociedade mais orgânica, a visão de caridade resolve muitos dos problemas. Então, é o que chama uma tradição... Existe uma visão de tradicionalismo político que se falava dos corpos intermediários, que são essas organizações que você... Primeiro começa tudo com a família, né? A família, só da família ser sólida, a quantidade de problemas sociais que diminuem é surreal. Imagina... Tá, mas o que tu quer dizer com uma família sólida? Assim, quando é que a gente começa a... Porque assim, ó, a maioria das pessoas que não tem uma família sólida, eu tô tirando do meu cu, é só olhando e vendo a minha vida que eu vivi, tá bom? É os caras que tá duraço, é os caras que, puta, a mãe nem sabe quem que é o pai, tá ligado? Assim, uma galera, ela já tá no sufoco já, entendeu? Aquele filho ali foi sem querer, Sim. e o caralho. Então, o partido sai... Meu irmão, se a realidade é de escassez igual a nossa, puta, isso daí acaba virando uma discussão acessória, na verdade. Que se a gente não resolver isso aqui, o cara... Na minha opinião, vamos lá, eu quero ver o que vocês acham. Como é que esse cara vai pensar nisso? Então, mas o ligado? cristianismo Porque surge primeiro ele tem que comer. Ele surge num mundo, na época de Cristo, que o mundo era assim, não era um mundo de abundância. Né? Era um Verdade. mundo sem penicilina, Verdade. sem Embrapa. Verdade. Era um mundo que não era da abundância, não. Mas ali, naquele senso de comunidade, você minimizava todas essas mazelas. Né? E dá pra gente fazer... E numa terra que é Israel-Palestina, que não tem nada. Não tem nada, né? Pedra, areia Sim. e água salgada. Sol. O cristianismo, um fenômeno incrível, é como fala São Lourenço, né? Um dia chegaram lá os romanos falando, cadê o dinheiro da igreja? São Lourenço era o tesoureiro da igreja. E aí ele mostrou um monte, os pobres, os doentes, e falou, cara, tá aqui o tesouro da igreja, entendeu? O dinheiro que eu tô ganhando, tô usando pra ajudar essas pessoas. Sim. O cristianismo, a ideia de que ele é uma coisa da abundância não tem nada a ver com nada. E veja que mesmo no Brasil, se você voltar no passado, você tinha muitas famílias sólidas, entre pessoas que tinham um padrão de vida muito menor que o nosso. Poder de compra, meio rural. É um fenômeno muito... Simplesmente não é real. Tem um vídeo, para quem quiser tomar um banho de, sei lá, um intensivo. Tem um vídeo que é o Rio de Janeiro nos anos 30. E aí você assiste, tem no YouTube, você vai digitar, tem lá, por exemplo, Rio City of Splendor. Tá. E aí você descobre uma coisa, que o Rio de Janeiro dos anos 30, ele parece mais a Suíça do que o Rio de Janeiro atual. E você Mas tá é assistindo mesmo. aquilo, você volta a fita e você fala, calma, é um americano. É inacreditável. Que ele Mesmo. visita o Rio. E aí ele fala, olha, aqui o Rio de Janeiro é incrível, por quê? Tem muitas... as pessoas são muito bem vestidas, elas tiram o chapéu quando você passa na rua, todo mundo é extremamente educado, não tem crime, as mulheres fazem arte, né? Tem muitas pessoas negras ricas. Aí você fala, calma, o que está acontecendo aqui? Volta a fita, entendeu? É Ele surreal, tá né? falando, não, Nova York tinha que aprender com o Rio de Janeiro. e o pior é que ele tá falando, você poderia falar, pô, o cara tem... Mas você tá vendo na sua frente, tá todo mundo de terno. Todo mundo de terno, as multidões são tranquilas, assim, todo mundo andando com uma postura. Você vê vídeos do Brasil antigo, pessoas extremamente pobres, meio rural, menos que as pessoas extremamente bem vestidas, andando com uma postura assim, cara, um negócio surreal. E você fala, cara, qual foi a bomba atômica que passou aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Porque você faz o mesmo negócio, porque assim, o crime pipocou, as estatísticas de família estouraram, todo mundo...
numericamente piorou. Visualmente piorou. Não é só que, sei lá, no nosso lifetime, meu avô pegou um período em que ele andava de madrugada, centro da cidade de São Paulo, e era seguro. No Rio também. Em São Até Paulo. o início dos anos 90 era meio assim, né, ainda, né? Eu lembro de brincar na rua. Não é só também. época de, na época que os militares estavam... Não tem nada a ver com isso, depois já. E o Brasil dos Já anos era. 30, por qualquer indicativo que você imaginar, ele não é mais rico que o Brasil de 2000, em termos de volume de dinheiro. E mesmo volume de dinheiro e distribuição. Nós temos um poder de compra que as pessoas não tinham. O cara tinha um par de sapatos. O cara tinha que arrumar o mesmo par de sapatos. Você não conseguia, não tinha produção industrial Sim. que você ia lá e comprava coisas sem preço. E aí você é obrigado a supor o seguinte, falar, cara, se a economia do Brasil cresceu tanto, beleza, tem um crescimento populacional, tem vários fatores. Tem várias intempéries aí no tem mundo. várias Saiu, a intempéries. capital mudou. A Mudou. capital mudou. Mas pior que tem vídeos em Recife, Um crescimento meio desordenado. tem vídeos parecidos em São Paulo, Tá. tem vídeos parecidos em Belém, tem Sim. vídeos parecidos. E você tá olhando aquilo e falando, cara, o que aconteceu, entendeu? E você é obrigado a supor que houve uma mudança. Isso qualquer um pode entrar. Entra no YouTube, começa a assistir, você vai ser radicalizado assistindo esse negócio, você vai falar, cara, o que mudou? O que mudou, em grande parte, é um tema de costumes, de moral, de visão social, de visão de mundo. Aquelas pessoas simplesmente não pensavam como nós É uma pensamos. mudança cultural, né? Teve um cara que fez um número de estatísticas da era vitoriana que falaram, na era vitoriana Puta, tudo... mas eu tô dispostaço a pagar esse preço, na real, porque eu não sei se eu queria viver num. Vamos lá. Tem uma série de pensamentos que eles podem ter algum efeito nefasto Sim. no que a gente está vivendo Pode ter um agora. desdobramento meio tirânico ali. Pois é, assim, vamos lá. Se a gente defende, por exemplo, que as pessoas deviam falar e elas deviam ser livres para isso, Sim. a gente tem que estar disposto a ler umas paradas que a gente não concorda, por exemplo. Lógico. Né? Por Lógico. exemplo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu não sei se em 1930, por exemplo, se a sociedade eu poderia ter a minha filha poderia sonhar o tanto que ela sonha, por exemplo. E mobilidade social, que você fala de esse ascensão, tipo de não posso coisa. chegar lá. Acho que qualquer aspecto, na verdade. Sim. Eu acho que Eu acho que o exemplo que ele falou é Machado de Assis, pô. Né? Que era um cara simples e tal, de simples, teve ascensão social. Não, tudo bem, mas eu era não tô muito falando que era ruim. que era impossível, nada, que era uma sociedade não. casta, né? Igual na Índia. Puta, eu sei lá, eu gosto de pensar no, tá, interessante a reflexão, que esses caras pensavam diferente. Eles levavam Tinha mais a valores sério morais. algumas coisas que a gente não leva hoje, né? Família, respeito aos pais. sei que- Tudo isso, assim, mas tem toda uma construção que leva a gente pro ponto que a gente tá agora Sim, também, que eu tenho sim. certeza que já pensaram sobre isso. Sim. Não é novidade também, no mundo antigo já teve isso. E nem eu Sim. acho que a gente tem que voltar para o passado, que também é impossível, nem eu idealizo o passado. Agora, quando você toma todas as épocas como iguais perante Deus e você começa a olhar para elas e falar, cara, deixa eu entender o que essa época tinha de melhor e o que ela tinha de pior. Você pode entender, sei lá, que a nossa economia tem vários méritos, que a economia dos anos 30 não tinha. Sim. Você pode avaliar outras coisas. Só que você é obrigado agora a fazer a contraparte, que é falar, cara, o que eles tinham que nós não temos? Por que eles viviam aparentemente mais em paz, por exemplo, né? Pois é, porque não tinha crime no mesmo nível que a gente tem, ponto. Isso é fácil de olhar até pouco tempo atrás e dá para você ver, sei lá, o El Salvador em 3 anos saiu de lugar mais violento da América Latina para os lugares mais seguros, para menos taxa de homicídio que o Canadá. Eu vi isso aí. Isso rolou. Então, a primeira coisa é que você não é obrigado a viver no crime o tempo todo, ponto. Isso já é uma realidade social do mundo que já não era uma realidade para eles. Segunda coisa, as pessoas podem se vestir melhor e não é só o tema do dinheiro, porque as pessoas não se vestem tão bem. Tem a ver com cultura. A minha avó estudou no mesmo colégio que eu, saiu falando 5 idiomas do colégio. É o mesmo colégio, é o mesmo padrão social, é o mesmo meio. O meu bisavô, no interior do Rio Grande do Norte, estamos falando do interior do Rio Grande do Norte, decorava textos em latim. Então, o passado era perfeito? Zero a ideia de voltar para o passado, zero era perfeito. Mas a gente tem que entender que a nossa cultura passou por uma crise educacional e de valores razoável. E isso tem um impacto, isso impacta a nossa vida. A destruturação da família tem a ver com o quê? Revolução sexual, o fato do cara ter uma cultura de consumo que não havia, o cara tem um padrão, ele quer consumir várias coisas. O relativismo, né? Relativismo, Perda da verdade objetiva. Senso de que, cara, eu preciso casar e ter filhos, eu tenho uma responsabilidade perante essas crianças. Esses sensos nós fomos perdendo. Sim. E isso tem impacto na vida das pessoas. O pai e a mãe estarem juntos, muitas vezes o cara tinha dificuldade, sem dúvida, mas o cara tinha que olhar e falar, cara, vamos tentar dar um jeito de melhorar esse relacionamento. Hoje a gente tem uma cultura do descartável.
começa a dar problema separa Sim. dessa pessoa, deixa ela pro outro lado, dane-se as consequências. E o efeito disso é que o cara divorcia uma vez, divorcia a segunda, divorcia a terceira, divorcia a quarta, vai numa espiral descendente. Quando você olha para a família e volta para o modelo, cara, pai e mãe cuidando dos filhos, nada muito fora disso, historicamente esse modelo tem um sucesso muito grande ao longo da história. Deve ter um motivo do porquê ele tem um sucesso.